Outro dia percebi que até meu café esfriava antes de eu lembrar que estava tomando. A xícara ali, esquecida na mesa, entre uma notificação e outra, enquanto eu corria, com o corpo parado, pelas pressas invisíveis do dia. A gente acelera até sem sair do lugar. Abre mensagens no automático, ouve áudios em 2x1, responde com emojis porque não dá tempo de escrever o que sentimos. A rotina virou maratona e o tempo é o juiz implacável que vive nos apitando. Tem gente que acorda cansada e dorme apressada. A agenda cheia virou medalha, a calma, luxo e os silêncios incômodos. Mas aí, num instante raro, o pôr do sol me pegou de surpresa. E por alguns segundos, eu parei. Parecia que o céu queria conversar comigo. Não disse nada, mas disse tudo. Percebi que a alma tem outro ritmo. Ela gosta do tempo que não se mede. Gosta de olhar nos olhos, de risada sem hora, de pão na mesa e criança correndo descalça. A vida não grita, ela sussurra. E para ouvir, precisa desacelerar. Desacelerar é um gesto de resistência num mundo que exige urgência. É declarar: eu escolho sentir, eu escolho estar, eu escolho viver, com presença. Porque viver de verdade não é correr contra o tempo, é caminhar com ele, de mãos dadas com aquilo que realmente importa. Mas por que será que vivemos assim? Tão rápidos, tão ocupados, mesmo sem saber exatamente com o quê? A gente acorda com o alarme, mas levanta já atrasado. Corre para o banho, pula o café, resolve 3 coisas ao mesmo tempo antes das 8. Abre o celular como quem busca paz e encontra 20 mensagens, 5 cobranças e uma ansiedade que não sabe de onde veio. Vivemos uma pressa que nem sempre tem destino, uma urgência sem nome. Aquela sensação constante de que estamos devendo algo a alguém, mesmo quando não há nada pendente. E aí vem o costume: ouvir áudio em velocidade aumentada, pular partes dos vídeos, pedir resumos para tudo, reduzir conversas a tudo certo e o como você está de verdade. Vira item de museu. As refeições acontecem em frente à tela. A risada sincera cede espaço para o emoji. O toque humano dá lugar a uma notificação vibrando no bolso. Estamos sempre online, mas cada vez mais longe uns dos outros. A pressa virou vício, e a produtividade está sempre em foco, custe o que custar, e às vezes custa muito de nós mesmos e dos outros também. Quem não está sempre fazendo algo parece estar errado, como se descansar fosse falha, como se parar fosse perder, como se o silêncio fosse inútil. Mas no fundo, a gente sabe, tem algo nessa rotina que adoece. Esse excesso de estímulo, essa constante comparação, esse medo de não dar conta, de ficar para trás. Estamos exaustos, cansados de correr sem saber porquê, cansados de fingir que está tudo bem, quando a alma grita por um pouco de paz. E é nesse ruído diário que começa a surgir um sussurro, um chamado quase imperceptível, mas que insiste em dizer: você não nasceu para viver no modo turbo, há beleza no desacelerar. Mas o que acontece com a alma quando ela é forçada a seguir um ritmo que não é seu? Ela se cala, se esconde e começa a adoecer em silêncio. A gente até sorri, mas não sente. Diz que está tudo bem, mas sente um vazio que não sabe explicar. É a alma pedindo ar. Em meio à avalanche de tarefas, metas e compromissos que nunca cessam. Nos disseram que ser produtivo é ser valioso, que o tempo não pode ser desperdiçado, que descanso é coisa de gente preguiçosa. E sem perceber, começamos a medir nosso valor pelo quanto fazemos, não pelo que somos. A alma, porém, tem outro compasso. Ela precisa de pausa, de sentido, de beleza no caminho, não apenas no destino. Quando tudo vira urgência, nada é prioridade. A gente responde todos, atende todos, se adapta a tudo e se esquece. Esquece de si. Você já percebeu como às vezes a gente termina o dia exausto sem lembrar do que fez?
como se tivesse vivido num piloto automático que consome, mas não preenche. É a fadiga invisível, não é só cansaço do corpo, é a mente saturada, é o coração desatento, é a alma dizendo, me ouve. E mesmo quando paramos fisicamente, a mente segue correndo, listas, medos, comparações, prazos. A produtividade que era para ser aliada, vira prisão. Um vício de estar sempre fazendo, mesmo quando não se sabe mais o porquê. Mas existe uma revolução silenciosa acontecendo. Pessoas que estão redescobrindo o valor do agora, do não fazer, do simplesmente ser. E é nesse lugar que a alma começa a respirar de novo, longe do barulho, perto da essência. E quando a gente finalmente escuta esse chamado, nasce algo bonito, o desejo de voltar ao que importa. Começamos a enxergar o mundo com outros olhos. O pão quentinho no café da manhã deixa de ser detalhe. O som da chuva na janela vira melodia. Um abraço se transforma em abrigo. É como se algo dentro de nós despertasse. Como se a alma dissesse, era disso que eu precisava o tempo todo. De repente, a conversa com um amigo rende risadas que duram dias. Um olhar carinhoso sustenta mais do que 1000 palavras. Uma tarde sem pressa vira poesia. A gente se reconecta com a simplicidade, com o silêncio que cura, com a pausa que ensina. Voltar ao essencial não é abandonar os sonhos, é lembrar por que começamos a sonhar. É tirar os olhos do relógio e colocá-los no presente. Nos pequenos gestos mora a grandeza. No café preparado com calma, na criança pedindo para brincar, no pôr do sol que te obriga a parar, mesmo que por 1 minuto. Tem cura no que é simples, tem beleza no que é comum. Mas a gente só enxerga quando desacelera. É como se o mundo, antes embaçado, voltasse a ter nitidez. E o que parecia rotina ganha o brilho de 1000 milagres diários. O retorno ao essencial é um reencontro com a nossa humanidade, com o que não pode ser medido, com o que não cabe em metas, mas preenche a alma. E quando nos permitimos viver assim, não é que a vida muda, é a gente que muda o jeito de olhar para ela. E é nesse reencontro com o presente que entendemos algo fundamental. Viver de verdade não é correr contra o tempo, é caminhar com sentido. Não é acumular tarefas, metas ou reconhecimento. É perceber o valor do instante, do sorriso sincero, da mão estendida, do silêncio compartilhado. Desacelerar não significa desistir. Significa escolher o que realmente importa. Abrir espaço para sentir, para amar, para ser. É um convite para olhar para dentro, para reencontrar a paz que a correria nos roubou, para dar valor ao que não tem preço. A vida é feita de momentos e cada um deles merece nossa atenção plena. Não se trata de fugir da pressa do mundo, mas de não se perder nela. Quando desaceleramos, a alma respira. E é nessa respiração que nascem as respostas, os sonhos mais profundos e a coragem para viver com autenticidade. Que essa pausa que você faz agora, enquanto ouve estas palavras, seja o começo de uma nova forma de existir. Mais leve, mais consciente, mais humana. Que você desfrute do tempo que você merece, o tempo que a vida pede. E lembre-se, você não está sozinho nessa caminhada. Aqui, neste espaço, vamos desacelerar juntos, um passo de cada vez. Obrigado por estar aqui. Continue buscando inspiração para sua alma. Compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. E se ainda não é inscrito, venha fazer parte dessa comunidade que valoriza o simples, o verdadeiro, o essencial. Até o próximo encontro.